alguma coisa que acontecer, a gente tem como buscar aí, tá? Então, boa noite a todos, está gravando. E mais um minuto, Flávia, você pode iniciar. Tudo certo, professora Alice? Tudo certo. Então tá, Flávio, pode começar aí sua apresentação. Sim. Boa noite a todos. Eu sou a Flávia de Andrade Correia. Eu sou mestranda no curso de pós-graduação em Educação Matemática no campus da Unira aqui de Paraná. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês agora, ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Nélio Aparecido Cardoso, e ele é professor no Departamento de Matemática e Estatística e também é professor no mestrado lá de Educação Matemática e meu orientador. O título do trabalho é Análise da proporção de óbitos por neoplasias em municípios rondonienses. Neoplasias são definidas pelo aumento do volume observado de tecido de um corpo. São também chamados de tumor e podem ser classificadas como benignas ou malignas. A neoplasia benigna, ela cresce lentamente, sem abranger os tecidos próximos, ou seja, elas possuem limites definidos e não ocasiona metástase. Características inversas são consideradas em neoplasias malignas. Eduardo, por favor. O objetivo desse trabalho é analisar se a proporção de óbitos por neoplasia entre indivíduos do sexo masculino e feminino ocorrido nos municípios de Porto Velho e Cacoal difere estatisticamente de forma significativa. Os métodos utilizados. Os dados utilizados são o que a gente chama de dados secundários. Eles foram coletados a partir do site do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, e referem-se a óbitos causados por neoplasias no período de 2000 a 2017. E foram considerados características como gênero, masculino e feminino, a idade de 15 a 60 anos e o local de residência, no caso, Porto Velho e Cacoal. A técnica utilizada no tratamento desses dados é o teste Q-quadrado, que é utilizado para testar hipóteses. E a análise, ela foi realizada por meio do software, que esse software ele é muito utilizado na área de estatística e também está sendo já utilizado em outras áreas, como agrárias, e o pessoal também que trabalha com melhoramentos genéticos, zootecnia, por exemplo. Os resultados, então, eles evidenciaram que, no período de estudo, que é de 2000 a 2017, ocorreram no estado 5.984 óbitos por neoplasia. Só que o tratamento, os dados utilizados aqui, restringiu-se somente aos municípios de Porto Velho e Cacoal. Por quê? Porque essa escolha? Porque esses dois municípios, eles oferecem tratamento especializado para essa doença. E nesses dois municípios, então, ocorreram 2.637 óbitos causados por neoplasia nesse período.
Aqui nós temos os dados, os dados referentes aos óbitos que nós coletamos, refere-se a indivíduos com idade variando de 15 a 60 anos. Em Cacoal, nesse período, vieram a óbitos 162 indivíduos do sexo masculino e 164 do sexo feminino. Em Porto Velho, foram 1.098 do sexo masculino e 1.213 do sexo feminino. A hipótese é a associação significativa entre os óbitos por neoplasia relacionada ao gênero masculino e feminino entre os municípios. E, nesse caso, considerou-se para a rejeição um nível de significância de 5%. A análise dos dados realizada no R apresentou um p-valor igual a 0,4093. Ele é maior do que 0,05. Isso pode-se dizer, então, que o gênero ele não influenciou de forma significativa no quantitativo de óbitos analisados. As nossas considerações são que, na literatura, existem diversos registros da predominância da neoplasia por gênero, masculino e feminino, conforme a especificidade do tumor. Porém, nesse trabalho, nós não consideramos a tipologia do tumor, nós consideramos somente a causa do óbito por neoplasia. Após o tratamento dos dados, concluiu-se que o gênero do indivíduo não influenciou estatisticamente de maneira significativa o quantitativo de óbito nos municípios analisados. Meu muito obrigado, desde já eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para responder algumas perguntas. Muito obrigada. Aí a banca tem os 10 minutos aí para a arguição. Alice, pode começar. Bom, Flávia, parabéns pelo seu trabalho. Eu vejo que pelo menos os dados que você relacionou, você enfatizou a questão do gênero e da localização, que são cidades que realizam tratamento, né, para neoplasia, certo? Sim. Mas, e você pretende estender para a questão de fatores de riscos, para a questão de prevenção, medidas terapêuticas também, o seu trabalho? Olha, na verdade, assim, eu sou mestranda em educação matemática e sou bacharelanda em estatística também. Então, na estatística, a gente tem essa abordagem assim, de a gente pegar uma técnica e utilizar para solucionar uma problemática, principalmente na área da saúde, né? Os dados que a gente utiliza, a maioria, principalmente do quarto período em diante, a maioria são da área da saúde. Só que, assim, não é a minha área de pesquisa no momento. Uhum. E, assim, como envolve uma outra pergunta, assim, que eu não vi que você mencionou, porque como envolve dados de seres humanos, né, você pediu autorização para o Comitê de Ética, o CEP? Sim. Uhum. Então, tá bom. Era isso. Professora Eli? Olá, boa noite, né? Boa noite. Parabéns pela apresentação. Uma das perguntas que eu ia fazer, você respondeu no decorrer da apresentação, que era o porquê da escolha só de Porto Velho e Cacoal. Sim. Quando... Pode falar. Quando nós pegamos lá o banco de dados, aí tem lá 5 mil e poucos óbitos no estado de Rondônia. Só que para a gente não faz muito sentido, por exemplo, assim, fazer uma análise desses óbitos num município que ele não oferece tratamento, né? Não seria mais interessante vocês colocarem todos os dados específicos por município? Tipo, são 53 municípios de Rondônia, contando com Triunfo, eu acredito, né? Acho que o Triunfo também está contando, então 53. Não seria interessante a gente colocar para verificar em cada região, e já que você, a parte de matemática e estatística, correlacionar o quantitativo de pacientes mortos, de mortalidade naquele município, em relação ao quantitativo da população?
Porque não tem como você analisar Porto Velho, que tem uma população enorme, como, por exemplo, São Miguel, que a população é muito pequena, mas seria interessante você avaliar o quantitativo da população lá, registrada no sistema, quanto ao quantitativo de mortes ou de doentes, né, que esse município mandou para o tratamento. Acho que seria interessante. Também é uma outra, assim, é uma visão que também dá para ser pesquisada, né? Porque você... nessa... Porque você teria mais dados, entende? Você teria mais dados para poder trabalhar. Não só de 2 municípios, devido devido à questão do tratamento, né? Você teria uns dados bem abrangentes. Isso aí seria mais para sua dissertação, né? Porque é muita informação no DataSUS que você teria que pegar. Sim, é porque, assim, normalmente, na universidade, eu participo de um grupo de pesquisa junto com o meu orientador. Então, assim, dependendo da disciplina, a gente utiliza técnicas e dados para testar, por exemplo, para validar determinados tipos de técnica, para ver se realmente funciona da maneira que a gente está estudando naquela disciplina, e a gente aproveita muitas vezes essas oportunidades e leva para o grupo de pesquisa, né? Só que a minha área de pesquisa da dissertação, tanto do mestrado quanto o meu TCC da graduação, é outra área, não tem nada a ver com esse tema. Entendi. Por acaso, no seu levantamento de dados, eu sei que você teve acesso sobre as neoplasias. Você sabe me dizer qual foi a neoplasia com maior índice de mortalidade, tanto em mulheres como em homens? Nossa, um monte de cachorro dos vizinhos aqui. Eu nem tenho cachorro, tá um barulho, tá ouvindo? É assim, de forma geral, a neoplasia mais dominante é a de câncer de pele, tanto em homens quanto em mulheres, nos estudos, pelo menos que eu li a respeito. Mas quando falo especificamente excluindo o câncer de pele, inclusive tem alguns estudos, algumas estatísticas do próprio Ministério da Saúde que excluem o câncer de pele. Então, seria o câncer de mama em mulheres e o câncer de próstata em homens. Câncer de pele, para mim, seria uma surpresa. Também achei. Mas aí, alguns dados, eu não entendi muito bem assim, tipo, alguns dados, eles excluem eles tratam as demais neoplasias e não colocam ele. Inclusive, tem uma estimativa do governo, do Ministério da Saúde, para 2020, que ele exclui essa parte. Ele trata só os outros tipos de câncer. Interessante, eu não sabia disso. Uhum. E eu vi que a maioria de óbitos são em mulheres, mesmo que a percentual é pouco, mas a maioria ainda são mulheres. Né? Sim. Não, por mim, é você que escolheu esse tema, Flávia? Foi seu orientador? Eu que escolhi. Na verdade, assim, o evento de vocês, ele estava... a gente se inscreveu lá no comecinho do primeiro semestre, né? E no momento, eu estava realmente estudando esse assunto. Ah, entendi. Então, provavelmente alguma disciplina que vocês estavam tendo, né? Porque geralmente vocês têm que fazer um trabalho associado às disciplinas. Não, por mim é só isso, tá? Obrigada pelas respostas, parabéns pela apresentação, tá? E eu finalizo aqui. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Flávia. Aí o nosso segundo apresentação, né? O uso de teste rápido imunocromatográfico, não? Com antígeno recombinante K39 para diagnóstico de leishmaniose visceral, revisão bibliográfica também. Já está aí? Pode postar aí. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou apresentar o uso do teste rápido de monocromatografia. Já deu a minha hora? Já. A gente está antecipando um pouquinho, porque foi até mais rápido da Flávia. Se não tiver problema para você,
Não, não. Tranquilo. Sem problema. Ótimo. Ok, deixa eu apresentar aqui. Vocês podem confirmar se está aparecendo? Sim, está aparecendo. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, participando dessa iniciação científica. Esse trabalho foi escrito por mim, estou no último período de biomedicina, e pelo meu amigo que é biomédico, Thunder Jackson, mestrando em farmacologia. O tema é uso do teste rápido imunocromatográfico com antígeno recombinante, K39, para o diagnóstico da leishmaniose visceral. Foi uma revisão bibliográfica que nós fizemos. A leishmaniose, ela compreende um grupo de infecções da pele, mucosa e vísceras. Ela é causada pelo protozoário intracelular e transmitida por flebotomínios. Ela é caracterizada por febre, né? E ela pode ser fatal se não diagnosticada. Aqui nós vamos falar sobre o uso dos testes de imunoenzimáticos e imunocromatográficos. Eles servem para detectar e diagnosticar a presença dos anticorpos da leishmaniose visceral. A gente vai falar sobre a K39 e 36, mais especificamente sobre a K39, a proteína K39. Elas expressam sequências idênticas e identidades específicas de diversas espécies da leishmania. Então, o objetivo geral é evidenciar a aplicação desse teste para o diagnóstico da leishmaniose visceral, além da RIF e do ELISA, que são também diagnósticos bem eficientes. Essa revisão ela é de caráter explicativo e exploratório, e nós realizamos a seleção de artigos que foram realizados através de bancos de dados como Cielo e BVS. Bom, os estudos, eles demonstraram que o Calazar teve sensibilidade de 90% e especificidade de 100%. Já o ELISA teve sensibilidade de 89% e especificidade de 98%. Foram identificados no soro de pacientes a presença da leishmaniose visceral e Chagas. Aqui nós temos uma tabela que demonstra o desempenho do antígeno, né, no diagnóstico da leishmaniose. Foram feitos estudos com países do Mediterrâneo e a Índia, e o que mais se mostrou eficiente foi no Nepal. Foram 127 pacientes, para leishmaniose visceral positiva deram 14, com o uso do RK39, 14, e teve 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. Diferentes estudos demonstram, né, a eficácia desse teste para leishmaniose. São feitos em áreas endêmicas, e nós fizemos a comparação entre o TRI, RK39, RIF e ELISA, RK39. O TRI RK39 teve sensibilidade de 93% e especificidade de 97%. O ELISA RK39 teve sensibilidade de 97% e especificidade de 84%. Eles apresentaram valores inferiores, confirmando a eficácia para diagnosticar a leishmaniose nas regiões endêmicas. Esse estudo, então, ele foi feito em áreas endêmicas pelo Brasil. Aqui a gente pode ver que o RK39 e TRK39 teve 93% de sensibilidade e 97% de especificidade, sendo o mais confiável, né? Então, os estudos demonstraram que o desempenho do TRI, recorrente à endemia de leishmaniose visceral canina no estado do Mato Grosso,
teve especificidade de 87% e sensibilidade de 62%. O ELISA e o parasitológico apresentaram valores inferiores comparado ao TRI. Então, é isso. Essa pesquisa, ela nos trouxe como um indicador confiável o antígeno RK39 para a presença de leishmaniose visceral canina aguda e aguda. O Brasil utiliza a RIF e o ELISA para investigação desse diagnóstico. É isso. Posso começar? Pode, fica à vontade, Aline. Vamos alternando, tá, Alice? Tá bom. Brenda, parabéns pela apresentação, tá? Boa noite, né, também. Boa noite. Meu nome é Elisa, sou farmacêutica. Eu só tenho umas perguntas aqui. Você falou que o teste serve apenas para visceral. A tegumentária americana, ele não serve? Pode repetir a pergunta? O teste, ele serve apenas para leishmaniose visceral ou também para tegumentária americana? Olha, os testes que a gente pesquisou foi direto para visceral. Então, não vou saber te responder essa pergunta. É porque na nossa região norte, é muito a tegumentária americana, que é aquelas úlceras de Baurão ou perca na nasofaríngea, né? Que é aquela lesão de rosto. A leishmaniose visceral é mais na região do Nordeste, né? Aí você falou, eu falei assim, será que serve para os dois? Eu não sei se teria essas mesmas proteínas nos dois agentes, digamos assim, né? Tá. Outra pergunta. Com essas várias pesquisas, por que não se usa esse teste K39 em vez do ELISA ou até o outro? Ele é muito mais caro? Sim, ele é muito mais caro. Até porque ele ainda está em caráter de pesquisa, né? É mais utilizado o ELISA, o Calazar. Mas se tem esses dados de outros países, ainda está em pesquisa? Bom, as pesquisas que nós fizemos, na verdade, esse teste ele foi feito aqui no Brasil, em regiões endêmicas. Então, eu creio que já esteja em uso, sim. Só não tenho essa informação direta. Entendi. Outra dúvida. Você falou muito sobre especificidade e sensibilidade. Você sabe diferenciar os dois quando eu falo de um teste? Sobre se ele é efetivo ou não? Bom, eu vou saber responder. Eu tô muito nervosa, fiquei muito nervosa. Relaxa. Ele é específico para aquele antígeno, para detectar. E sobre a sensibilidade do teste? Não vou saber responder. Não se preocupa não. Toda vez que você for apresentar um trabalho, independente se você já estiver como profissional e não como estudante, você vai ficar nervosa do mesmo jeito, tá? Eu não sei se isso vai te ajudar. Ai. Mas eu finalizo aqui as perguntas. Obrigada. De nada. Bom, Brenda, boa noite, parabéns pela apresentação. Boa noite. Eu gostaria de saber, a professora Elin já fez algumas considerações, algumas dúvidas que eu tinha, mas com relação ao teste, quais são as dificuldades de se aplicar esses testes? Associar o teste ELISA e esse teste KR39 no Brasil? Não entendi, falhou a pergunta. Quais são as dificuldades de se associar esse teste ELISA e esse teste KR39 no Brasil? Entendi. Normalmente eles utilizam o quê? Esse ELISA, né? Isso, é o mais utilizado, que é o que a gente mais conhece, na verdade, né? Eu tô muito nervosa, gente, desculpa. Mas ele pode dar uma reatividade cruzada, né? Então, esse que você mencionou, associar com esse
teste KR39, ele é mais específico, né? Então, assim, o paciente ele teria uma segurança, né, de detectar o tipo de leishmania, né? Mas quais são as dificuldades de se empregar esse teste no país? Bom, sinceramente, a gente não entrou nesse ponto. A gente foi logo para as pesquisas. Uhum. Então, tá bom. Era só isso, Brenda. Obrigada. De nada. Obrigado, Brenda. Relaxa aí, mulher. Vou relaxar, daqui a pouco tem outra apresentação. Ah, é? Imagina se fosse presencial, hein? Aí. Nossa, eu tô aqui suando. Fique tranquilo. Mas obrigado, gente. Tá? Obrigado a gente. Nós que agradecemos aí o seu trabalho. Aí o nosso próximo, alopecia androgênica masculina, etiologia e tratamento. Já está aí no jeito? A gente tem conseguido ganhar um certo tempo aqui, né? Opa, agora vai ser uma aula lá. É o Jefferson. É o seu orientador, Jefferson? O professor Jefferson, eu vou contar uma fofoca aqui, viu? Para todo mundo aqui, viu? Professor Elinha, professora Alice aí, viu? Ele está fazendo um treino hoje, que amanhã é a defesa dele. Tá? Da temporada. Deve estar com o coração a mil, hein, Jefferson? Eu lembro que eu acho que ele marcou a data da defesa lá no conselho. Deixa eu marcar aqui, não sei se eu marco de manhã, se eu marco na hora do almoço. Se eu marcar na hora do almoço, eu não almoço. Se eu marcar de manhã, eu não durmo. Tava assim. Coitado, é difícil. Por isso que eu falo, para a gente apresentar, nunca é fácil. Independente se você é professor, se você é estudante, nunca é fácil. Você sempre vai ficar nervoso, às vezes inseguro, mas é uma aprendizagem constante. Sabe, mesmo assim, ó, eu estava falando para a Alice, né? Eu também já fui pego já de surpresa, assim, algumas vezes, e acaba, às vezes, nos colocando numa saia justa, né? Porque, assim, ó, outro dia eu participei de um evento nacional de fitoterapia e eu fui convidado para ser moderador. Maravilha, da mesa. De repente, faltou uma palestrante e a organizadora, ele se vira, se mexe aí, você vai ter que fazer a próxima palestra. Tá facinho. Em cima da hora você me fala isso, tá bom, vamos ver o que dá para sair aqui, né? Mas é óbvio, aí você fica naquela, né? Porque eu gosto sempre de dar uma revisada e ver o que é que você vai realmente falar. Mas acontece. Lógico que a gente já acaba ficando, eu brinco com os alunos, eu falo assim, ó, nós, professores, já somos sem vergonha, porque a gente já não temos mais vergonha de falar em público nem nada, né? E às vezes, mesmo assim, né, a gente foi galgando aí, né, todo esse conhecimento, essa aprendizagem. Às vezes, eu fico pensando assim, ó, 28 anos atrás, quando eu entrei na primeira aula que eu fui dar na faculdade lá, sabe, eu escorei numa mesa, assim, ó, que tinha na frente, porque, assim, a perna tremia. A mão não tinha essa tecnologia que nós temos agora, mais essa por cima. Era feito por transparência, não sei se vocês são muito bons, lembra disso, lembra? Então, você punha no reto projetor, tinha que escrever lá a mão naquilo lá, o xerocava, depois que eu fui descobrir o recurso. Cheiro de álcool gostoso. E aí você punha lá naquele negócio, e aí você segurava com a mão, assim, porque às vezes o ventilador batia e voava, e a mão tremia, então aquele negócio ficava tremendo. Ai, meu Deus. Professor, eu não te julgo, não, porque a primeira aula que eu fui dar aqui na faculdade, isso faz uns 7 anos, a primeira disciplina que eu peguei era legislação farmacêutica. Eu tinha acabado de sair da faculdade, tinha 6 meses que eu tinha me formado. Aí fui entrar numa sala com 60 e poucos alunos. Eu saí da minha casa, que era de um lado da cidade, cheguei do outro lado da cidade, que era onde estava a faculdade. Eu saí de casa, até lá eu fui rezando. Quando eu cheguei na sala, eu estava tremendo.
Tremia. Nossa, e depois vai mudando, vai melhorando, eu não acredito. Então você usa como aprendizagem. Mas eu lembro até hoje que eu chegava tremendo na sala. Sério. Mas foi bom a experiência. Eu sempre dou uma dica para os alunos e falo o seguinte, ó, quando vocês forem apresentar algum trabalho, alguma coisa, a primeira coisa que você tem a fazer não é assim ficar relaxado, tranquilo, não. É ter o conhecimento. Você fez, você sabe. Se você estiver ali, ó, pronto para falar sobre aquele trabalho que você fez, a segurança já está contigo, acabou. É porque até enrolar, você sabe. Se você até precisar enrolar sobre aquele assunto, você sabe. Exatamente. Eu concordo. Até enrolar, só tem que precisar. ter segurança, é lógico. Você tem que ter conhecimento. Não adianta querer fazer a coisa de qualquer forma, né? Que aí não vai conseguir, mesmo. É importante a gente estar sempre lendo, né, estudando, se atualizando, né, porque a gente tem bagagem para, numa hora dessa, como o professor Eli, né? Você vai falar, a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida foi na defesa da dissertação minha, de mestrado, faz tempo, hein? E aí um dos avaliadores chegou e falou assim, Eli, eu estou vendo que você é que nem sabão, fio. Segurou o seu espana, falei assim, porque não dava tempo dele perguntar. A hora que ele ia fazer uma pergunta, eu falava, já fiz isso aí. Isso aí é bom. Vou te falar por que é bom. Então tá. Ele falava assim, eu não terminei a pergunta, então, mas já estou te respondendo. É isso aí. Ô Jefferson, é o Neto agora, né? E a gente está adiantado, por isso que acho que ele estava meio atrasado. Não, ele não está atrasado, não. É nós que adiantamos um pouquinho. 19h50, seria agora. Tá. É ele, Jefferson? É ele. Onde você está? Na Unigipa, né? Eu estou vendo o fundo amarelo aí, ó. Eu estou na sala ainda. Estou de máscara até porque tem bastante gente aqui. A tua vizinha está com Covid, ela falou. Pois é, ela não falou nada para mim, não. Eu estou com o álcool aqui, ó, na mão. Abraço álcool. Eu vou apresentar nessa sala também, mas o meu é 8h35. Você quer? É depois do Neto, não, né? Não, é bem depois. Depois do Neto tem avanços e desafios dos serviços farmacêuticos na atenção básica do SUS. Também é de professor. Se alguém quiser antecipar aí, para a gente não ficar esperando muito, né? Eu tenho o meu é o último. Se quiser que eu faça ele já. Né? Para vocês, está tudo bem? Assim dá tempo do Neto chegar. O duro é que se ele tiver outro trabalho para apresentar, eu vou cortar ele, né? Mas acho que não. Vamos tentar, gente? Vamos lá. Se for o caso, eu paro a apresentação e ele... Se você quiser, eu também posso apresentar ele. Eu botei o meu aqui, Jeff. Se você não se incomodar, ou se você quiser também fazer... Não, eu estou por aqui, tranquilo. Pode começar. O Neto, ele mandou uma mensagem que tá ligando no notebook, alguma coisa assim, tá chegando. Então tá bom. Então ele vai demorar um pouquinho mesmo. Ele mandou mensagem assim, estou entrando, mas já faz um tempinho. Todo mundo vendo minha tela aqui? Aí, ó, ele entrou. Maravilha, então. Mas agora ele fica pro final. Oi? Agora eu voto para ele ficar pro final. Então tá bom. Professor, desculpa o atraso, eu confundi com a outra que eu sou orientador. Ô, Neto, então eu ia começar a apresentar aqui, então vou parar. Pronto. Tá bom. É que você não tinha chegado? Você não tinha chegado, eu falei assim, não, então vamos fazer para não ficar uma lacuna aí no meio aí. Só um e aí vai ser problema. Tá. Pronto. É que tem uma que eu sou orientador e eu confundi os horários. Fica tranquilo, eu estou em 3 salas diferentes, não tem jeito. Deixa só eu botar na outra tela aqui para colocar para apresentar.
Bem, Neto, já pode ficar à vontade aí para apresentar, tá? Tá, só um segundinho aqui, só para eu conseguir fazer a apresentação funcionar. Só o computador pensar aqui, só um segundo. Achei. Pronto. Apresentou? Está aparecendo? Tranquilo, Neto. Beleza, vamos lá então. Bom, então esse foi um artigo meu do TCC da pós, né, em estética, e como vocês estão notando, né, eu sofro de alopecia androgenética, e por isso que eu escolhi esse tema. Se eu tivesse estudado isso antes, talvez não teria chegado onde chegou, né? Da forma que está agora, não tem mais jeito, só implante mesmo. Mas vamos lá. Então, a alopecia androgênica masculina, a etiologia e o tratamento dela. Opa. Tá, ele foi confeccionado por mim, professor Otávio, com orientação do professor Renan, que agora está em Cacoal. Então, a gente tem aí diversos tipos, né, de alopécias que acometem homens e mulheres, e a androgenética masculina é a mais comum, né, nos homens, principalmente, porém temos também alopécias androgenéticas femininas, tá, mas não é tão comum. E com o sucesso dos tratamentos estéticos, né, e essa busca pela estética que tem aumentado muito nos últimos anos, muitos homens têm procurado tratamentos para alopécia e os tratamentos realmente evoluíram bastante. Então, a problemática do trabalho, né, é apresentar quais os tipos, quais as causas, desculpa, da alopecia androgenética, o tratamento e consequências, e os tipos de medicações que podem ser utilizadas e quais pessoas são atingidas por esse tipo de alopecia. O objetivo, então, é destacar, né, as características gerais da alopecia androgenética masculina, enfatizando como objetivos específicos a etiologia, tratamento, consequências e possíveis traumas psicológicos desencadeados pela calvície, né? A gente sabe que tem muitos homens que são realmente muito... têm essa paixão muito grande pelo cabelo e que, quando começam a perder, leva a problemas psicológicos. Eu mesmo fui cabeludo já, né? Já fui cabeludo, já usei moicano, eu aproveitei bastante meu cabelo, pelo menos, antes dele cair. Foi uma pesquisa de revisão bibliográfica, né? Não foi feito nada de prática, de tratamento, para se observar resultados, mas foi feito de uma forma de pesquisa bibliográfica. E começando os resultados e discussão, então nós temos, né, dentre os tipos mais comuns,
a mais comum é a androgenética, mas nós temos também a areata, que aí é autoimune, aí é outro tratamento. E, como eu falei, né, a queda de cabelo, ela pode estar também, ela pode ocorrer em mulheres e em qualquer idade, né, porém, ela é mais comum em homens. A patologia está relacionada à predisposição genética, então, né, geralmente a gente pode ver que homens com queda de cabelo vêm de famílias que têm queda, né, que tem pessoas que têm queda de cabelo, às vezes pula a geração, mas geralmente é a família que tem queda de cabelo. Está relacionado, né, pode estar relacionado também a problemas emocionais, traumas, efeitos psicossomáticos, qualidade de vida, alimentação, estilo de vida, né? Isso pode acelerar o processo da queda de cabelo. E nós temos, então, terapias sistêmicas, né? Que são os fármacos ingeridos oralmente, né? Eu mesmo cheguei a fazer tratamento com finasterida da forma oral. Só que os tratamentos sistêmicos, a gente acaba tendo problemas de alguns efeitos colaterais, né, que pode ter em algumas pessoas e em outras não. Então, a terapia localizada, né, no caso aqui a intradermoterapia, que é feita por meio de injeções, né, então são pequenas aplicações, pequenas injeções no local, então se faz ali cerca de 0,1 a 0,2 ml por ponto de aplicação, e aí nessa as mesclas, elas vão ter, no caso, a finasterida, o minoxidil e alguns fatores de crescimento, vão ajudar essa ação local, você fugindo, né, de efeitos colaterais aí de tratamentos sistêmicos. E existem também os tratamentos por via tópica, né? A gente ouve falar muito do minoxidil via tópica. Então, a gente vai chegar ali direto, agir diretamente no problema. O minoxidil, então, e a finasterida, né, podem ser usados por essa via intradérmica ou tópica. A finasterida pode ser associada, o que vai causar a nossa queda de cabelo é o DHT, né? Então é a conversão da testosterona em DHT, que é a dihidrotestosterona. Então, algumas pessoas têm essa conversão mais elevada. O DHT, ele participa da diferenciação sexual lá na embriogênese, né? Então, a diferenciação sexual dos órgãos genitais masculinos, depois na adolescência, né, maturação do pênis, do escroto, crescimento de cabelo facial, corporal, púbico, produção de sebo e desenvolvimento e manutenção da próstata. Então, a finasterida, principalmente, ela vai impedir a ação da 5-alfa-redutase na conversão da testosterona em DHT. Então, a enzima 5-alfa-redutase que vai ser inibida pela finasterida. O minoxidil, por sua vez, ele é um vasodilatador. Então, o minoxidil ele vai agir localmente, aumentando a oxigenação desse fio que está sendo miniaturizado pelo DHT. Né? O que acontece quando a gente tem a queda de cabelo? O fio ele vai se tornando mais fino, né? Ele vai diminuindo, ele não consegue atingir a sua maturidade, ele vai se afinando até um determinado momento em que não se tem mais, né, aquele folículo ali piloso para de produzir o pelo no local. Um outro problema é a água usada para lavar o couro cabeludo, né? Se utilizar água muito quente, ela retira muito a oleosidade e aí se tem uma produção de óleo compensatório que pode causar uma dermatite
térmica no couro cabeludo. E que daí, né, vai trazer problemas de seborreia também. Então, a gente tem associado muitas vezes a calvície problemas de seborreia, de dermatite seborreica. Uma das alternativas também é o uso do shampoo de cetoconazol, geralmente a 2%, porque ele é um antisseborreico, ele é anti-inflamatório, ele é antibiótico e também tem um efeito antiandrogênico fraco. Então, também junto com o minoxidil e finasterida, ele vai ajudar aí no tratamento. Dentro das considerações finais, então, o uso do minoxidil é muito importante em vários aspectos, né? Um deles, o fato de possibilitar que a aceleração do ciclo do fio, proporcionando reiniciação do ciclo e a permanência do fio por mais tempo na fase de crescimento. Então, essa vasodilatação do minoxidil, ele prolonga a vida desse fio que iria morrer aí, né? Iria se perder mais cedo. A finasterida, que vai ajudar a impedir, então, a testosterona, né, a conversão da testosterona em DHT, e o cetoconazol, que vai tratar, né, além de tratar a seborreia, que pode estar associada a casos de queda de cabelo, também vai trazer esse efeito androgênico fraco. Referência eu não coloquei. E acabo aqui, então, nas considerações finais. Deixa eu voltar lá para o slide de início. Pronto. Professor Antônio Carlos. Olá. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação, foi bem clara a sua apresentação, bem organizada, né? O senhor apresentou a questão, enfatizou, né? 2 medicamentos utilizados para esse tipo, né? Isso. Androgenética, que no caso seria um de uso tópico, né? Que é o minoxidil. Isso. E a finasterida via oral, né? E o senhor mencionou a questão das consequências, por exemplo, se um adolescente utilizar a finasterida, né? E, então, assim, teria outra alternativa para impedir todas aquelas consequências que podem, né, gerar com o uso da finasterida em adolescentes que sofrem desse problema? De androgênica? Em adolescente. Porque eu conheço adolescentes que vão perdendo o cabelo precocemente, né? Isso vinculado à questão hereditária, né? Eu acredito que para adolescente teria que entrar talvez com uma dosagem mais baixa, né, de finasterida e tentar compensar com o uso do minoxidil, de fator de crescimento. Fator de crescimento, E assim, e as consequências, por exemplo, as mulheres que sofrem de alopécia, e, por exemplo, é indicada a finasterida para homem, né, e não para as mulheres. Qual seria, assim, as alternativas terapêuticas indicadas para mulheres com esse problema? Para a mulher, teria que fazer, primeiro, diagnóstico, exames hormonais, né, para ver o que pode estar desequilibrado de hormônio. E aí tentar fazer uma compensação, né, tentar voltar ao equilíbrio hormonal. E aí, para a mulher, sim, pode-se usar também o minoxidil e os fatores de crescimento. Eu estou fazendo um tratamento em uma moça com intradermo, né? Mas aí a mescla feminina realmente não pode ter a finasterida, não pode se utilizar a finasterida. Era isso, professor. Obrigada, parabéns. Obrigado. Eu fui um pouco, agora que eu vi o horário, eu fui um pouco rápido, acho porque eu vim acelerado para apresentar por conta do horário e apresentei meio acelerado também. Oi, Neto, boa noite, tudo bem? Olá, Ellen, tudo jóia? Quanto tempo? Opa, bastante. Parabéns pela apresentação, tá? Foi Obrigado. muito completa também. Eu só tenho algumas dúvidas aqui. Sabe se a queda de cabelo diária do homem e da mulher são iguais?
Não sei te dizer, mas eu acredito que sim. Eu acho que eu li uma... Pode falar, desculpa. É porque a mulher, pelo cabelo ser grande, acaba se percebendo mais do que no homem que usa cabelo curto. Tô falando assim, acredito que sim, não sei te dizer com precisão. É porque, no geral, acho que nas mulheres, se não me engano, a média era 100 fios por dia. Não sei se para o homem é assim. 50 a 100 fios por dia. Entendi. Essas aplicações intradérmicas que você citou aí, tem alguma contraindicação? Eu sei que tem aminoácido, fator de crescimento, tem vitaminas também, né, que eles adicionam. Tem alguma contraindicação? Só se a pessoa tiver alguma hipersensibilidade mesmo a algum dos compostos. Não tem nenhuma absorção sistêmica, então, não, é só dérmica. Não, como você faz, isso, você faz local, ela é intradérmica mesmo, não vai pegar, né, não vai chegar em vaso, nada. Entendi. Ela é bem superficial mesmo. A gente usa aquela agulha de insulina, né, e como é couro cabeludo, nem vai só a pontinha mesmo, praticamente. Eu tenho algumas pessoas aqui de Rolim mesmo que estão fazendo, que trabalham com a gente, algumas coordenações, né? E eu vi aplicando. Porque eu tenho vontade, porque eu tenho bem pouco cabelo, né? Aí eu quero fazer esse tratamento. Legal. Que ajuda, né? A aumentar também o volume. Dói um pouco. Não tá me ajudando, hein? É que assim, homem é mais complicado, né, para dor. O homem sente mais dor que mulher, na verdade. É verdade. É verdade. Então, assim, no meu caso, quando eu comecei a ter queda de cabelo, eu fiquei bem encanado, aí comecei a tomar finasterida, aí tive efeitos colaterais e falei, não, então eu vou ficar careca mesmo. Aí assumi a careca. Aí quando eu comecei a fazer a pós em estética, eu comecei a fazer o tratamento com intradermo. Mas o problema é que eu perdi muito folículo, então o que vai fazer é conservar o que restou de cabelo. Mas aí dói, eu falei, não é pra mim não. Eu falei, deixa eu fazer nos outros só. É que se houver cicatrização do folículo, não tem o que fazer, né? Tem que ser Não fazer, aí é implante mesmo. Pra quem não sabe, ou você fica cabeludo, tomando finasterida, ou você fica impotente. É. Então é melhor ficar careca. Melhor ficar careca. Ninguém quis falar isso até agora, né? Esse é um dos efeitos colaterais, exatamente. Não é que fica impotente, é que você fica manso. Com distúrbios, como que é? Distúrbios, desordens sexuais, é um termo. O minoxidil eu vejo muito associado ao ácido retinóico para aplicação, esfoliação e aplicação. O pessoal usa bastante, só que tem que proteger, né, para não queimar também. Usa-se muito em barba para aumentar o volume também, ele funciona muito bem. Porque o ácido retinóico ele vai causar uma escamação, né? Ele vai causar inflamação, e aí quando você tem inflamação, você vai ter uma resposta do organismo a essa inflamação que vai ajudar. Eu não gosto, eu acho que é muito sofrimento também, né? Eu prefiro só, no caso, o minoxidil com os fatores de crescimento mesmo. Escama, né? Aí só que algumas pessoas esquecem de orientar, porque se você passar minoxidil no rosto inteiro, vai ficar todo cabeludo. Eu já vi paciente com cabelo assim, ó. Cresceu pra cá? Cabelo no rosto inteiro, por causa do minoxidil. Fica bem bonito. Fica. Finalizo aqui, tá? Obrigado, parabéns pela apresentação. Valeu, obrigado. O Jefferson falou que queda de cabelo é deficiência no TI do rim, é isso, Jefferson? QI. É TI. Ele estava fazendo os comentários ali. Alguém quer fazer alguma pergunta também? Como a gente está com tempo, vou abrindo, né? Neto é professor da claro. De repente, alguém quer saber mais alguma coisa? Um tema interessante, né, Neto? Sim. O Jefferson precisa fazer intradermo. E aqui, ó, viu, ó. Você também. Mas também eu já cheguei nos 50 já. E aí tá mais fica bom, cara. Daqui não vai sair mais. Eu comecei a ter queda de cabelo com 24 para 25 anos. É diferente. Que, coincidência ou não, foi quando eu comecei a lecionar. Tem tudo a ver. Com certeza. Ficar branco o cabelo, aí, ó. Ué. Envelhecer precocemente, aumentar as começaram a cair.
estresse. ficar brancos. O Eli já passa uma tintinha ali, né? Não. Uma coloração artificial. Olha só. Vamos lá, então. Neto, obrigado aí pela... Valeu. Aí. Desculpa mesmo a confusão do horário, viu? Imagina. Fica tranquilo que tá sossegado. Não, foi bom que o Jefferson me avisou. Tá sossegado. Valeu. Então, tá bom. Próximo grupo aí, se tiver já no jeito aí de postar, é outro da estética, né? A bioestimulação de colágeno por meio da utilização de fios de sustentação de polidioxanona. Pronto. Neto, você puder tirar sua tela aí? Desculpa, para mim já tinha até saído. Você Pronto, agora sim. O próximo grupo aí, tá? Próximo grupo, próximo autor, próximo, né? Aqui, acho que somos todos professores, né? As duas avaliadoras, nossas colegas convidadas aí, né? A professora Elinha, a professora Alice, acho que elas sabem, né? Que aqui a gente está apresentando resumos de professores da Unigipa e demais entidades aí, né? Eu ia falar, a grande maioria são, não, todos são, tá? Porque foram escritos por professores, né? Então, legal. E aí os nossos alunos têm medo de ficar aqui na sala, de entrar na sala, porque eles acham que a gente vai fazer pergunta para eles. E aí, próximo grupo está aí? Pessoal da estética, que hora que era também? Talvez eu estou chamando eles e, na realidade, 20h05, já passou, né? Não veio apresentar. Vamos antecipando. Assim a gente vai acabar um pouco mais cedo. Jefferson, você quer apresentar? Quer que seja o meu? Tanto faz. O Jefferson pode apresentar para já ir se aquecendo, né? Amanhã. Vai aquecendo para amanhã, viu, Jefferson? Nem me fale. Amanhã eu vou entrar lá, vou começar a falar do TI, do rim, você vai ver só. Ai. Quem que é avanços e desafios dos serviços farmacêuticos? É você, Eli? Você? Peraí. Como é que faz para responder? Peraí. É a Luana Leal? É. Eu acho que a próxima é ela, Eli, se você quiser antecipá-la. Pode ser. Luana, pode ser você? Então, pode projetar aí, Luana, por favor. E a web agora. Muito bem. Luana, fica à vontade. Pode fazer sua apresentação. Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, Luana, tudo bem? Eu queria agradecer pela oportunidade. Estão vendo certinho aí? Sim, tá tudo certo. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica em cima do desafio dos serviços farmacêuticos na atenção básica do SUS. É que eu vou falar um pouco que os farmacêuticos têm vivido, assim, como é que eu posso falar? O que eu tenho passado também, muitos aqui que é farmacêutico vai entender. Ao longo dos anos no Brasil,
foram obtidos avanços importantes na assistência farmacêutica, na atenção básica. Houve o aumento do número dos farmacêuticos, onde, além de estar na coordenação do serviço e na assistência dos pacientes, eles também houve a inclusão desses profissionais na estratégia Saúde da Família, o ESF, e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o NASF. Qual que é o objetivo? Esse estudo vai analisar a importância dos serviços farmacêuticos na atenção básica do SUS, buscando identificar os desafios encontrados por esse profissional no setor público. O método utilizado foi a revisão bibliográfica em plataformas online, o Cielo, o PubMed e o Lilacs. As palavras-chave usadas foram atenção básica, serviços farmacêuticos e cuidado farmacêutico. Quais foram os resultados que eu achei? A baixa aceitação pelos demais profissionais da equipe, ou seja, um exemplo, o médico, ou o enfermeiro, ou o técnico de enfermagem que é composto, um exemplo, na atenção básica, eles vão achar que o farmacêutico só vai ter que estar dentro da farmácia, mexendo com os medicamentos. Na verdade, não é só isso. A gente pode estar ajudando a falar do programa do tabagismo, da pressão arterial, da alimentação saudável, e também dentro disso vai a falta de reconhecimento social. Porque muitas vezes a gente não pode estar fazendo a parte da atenção farmacêutico clínico, porque muitas vezes a gente fica muito ocupado com a parte burocrática e a logística dos medicamentos, e acaba não tendo tempo para, às vezes, ter um acompanhamento do paciente. Igual eu trabalho aqui em Alvorada, no município, só tem eu de farmacêutica, para dar conta do hospital, almoxarifado e da atenção básica. Por mais que tenha os auxiliares, muita responsabilidade, muita atividade que a gente tem que estar desenvolvendo. E muitas vezes os nossos superiores acabam não entendendo essa questão. As condições adequadas aos ambientes que são realizados os serviços farmacêuticos. Muitas vezes a gente não tem um espaço físico adequado. Por exemplo, às vezes um computador, às vezes, para você atender os pacientes, para já dando baixa no programa, e também a parte burocrática, que nem a gente mexe com medicamento de alto custo. Às vezes o paciente chega lá para a gente poder entregar os documentos necessários para ele estar indo no médico, para ele estar fazendo o preenchimento, para poder vir essa medicação, que tem na lista do Rename, na parte do componente especializado. E também a carência do farmacêutico no setor público, como eu falei. Quando você vai ler em alguns artigos, fala que nem em PSF, às vezes, de 45, se eu não me engano, 45 funcionários, às vezes sai três farmacêuticos naquele local trabalhar. E também a sobrecarga de trabalho. Considerações finais. O farmacêutico é uma peça fundamental na atenção básica, juntamente à equipe de saúde. A presença desse profissional, ele vai acrescentar muito, vai estar criando elo entre o farmacêutico, os demais profissionais da saúde e também os pacientes também. E é isso, só tenho a agradecer. Desculpa o nervosismo. Muito bem, obrigado, Luana. Aí, para avaliação, aos nossos avaliadores, por favor. Professora Alice, ou professora Enin, tanto faz. Vamos intercalando. Parabéns pela apresentação, Luana, tá? Obrigada. Eu acho a atuação farmacêutica no Sistema Único de Saúde realmente um desafio, né? Realmente valorizarem, verem nossas funções, que é muito além do que eles acham que é, né? Eu vejo que acontece muito em um município que contrata um só para várias funções, que você também relatou, né? Uhum. Ali mesmo teve uma situação que tinha várias unidades que distribuíam medicamento, aí como o conselho veio para multar, para contratar mais, eles unificaram num lugar só, então colocou tudo num lugar só e colocou só um farmacêutico. Isso é ruim para a população, porque a gente quase não consegue orientar, não consegue fazer nossas atuações, né, profissionais, nossa atenção, nossa assistência farmacêutica é muito difícil de você fazer, né? Uhum.
No geral, é só realmente um comentário. Eu não tenho nenhuma pergunta, né? É só realmente esse comentário, tá bom? Obrigada e parabéns pela apresentação novamente. Obrigada. Boa noite, Luana, parabéns também. É importante a gente evidenciar a questão da importância do farmacêutico, né, na atenção básica. Mas, assim, voltando para a sua realidade, você disse que trabalha em Alvorada e é a única farmacêutica, né? Isso. Tá, com toda a situação, com a responsabilidade que você tem, sabendo, né, a baixa adesão ao tratamento do paciente, uso indiscriminado de medicamento por conta também do Google, Dr. Google, né? Uhum. Outra questão, o envelhecimento da população no Brasil. O que você faria como farmacêutica para melhorar a atuação da sua, assim, como profissional no seu local de trabalho, diante de todas essas dificuldades? Quais são as estratégias que você poderia adotar no seu local de trabalho? Olha, desculpa, pode continuar. Não, pode falar. Te dou assim, que nem aqui, a gente tem muito paciente que faz uso de medicamento psicotrópico. Assim, eu sempre procuro orientar eles para, além dessas medicações, para eles tentarem ter uma vida mais saudável, ter uma boa alimentação, fazer exercícios físicos também, que muitas vezes os pacientes, eles começam a fazer um tratamento e às vezes abandonam. Um exemplo mesmo do pessoal que faz do programa do tabagismo. Às vezes o médico começa a fazer o tratamento, aí, um exemplo, surge uma oportunidade melhor para esse médico, ele vai se deslocar para outro município ou para outro estado, e a população fica à mercê disso, entendeu? Não tem um médico para fazer um acompanhamento. E, assim, a gente fica triste, porque a gente, como farmacêutico, a gente não pode estar liberando a medicação que eles usam. A nicotina de 14, de 7 e 21 miligramas, tem tipo um chiclete mastigável para eles ajudar na ansiedade, e tem o BUP também que eles usam. E, assim, muitas vezes fica essas medicações na farmácia, porque, assim, às vezes não tem o profissional, entendeu? O médico para estar fazendo o tratamento. E, assim, a gente fica triste que, nesse momento, a gente não pode estar fazendo muita coisa. Uhum. Que nem aqui mesmo. Eu sou seletista aqui em Alvorada. Ou seja, por exemplo, quando acabou meu contrato, aí vai ficar por muito tempo sem até ter o concurso ou eles fazer outro seletivo. Eu fui a primeira farmacêutica que ia entrar. Então, assim, para mim foi muito difícil tentar colocar em ordem a casa. Entendeu? Eu senti muita dificuldade mesmo, porque, assim, o paciente às vezes é acostumado a pegar a medicação que queria, que às vezes não tinha um farmacêutico que liberava a medicação, assim, de forma aleatória, levava de grande quantidade, assim. A gente tentou educando aos poucos a população, mas não é fácil para quem é farmacêutico, que, assim, ainda mais de municípios menores que nunca teve farmacêutico, é uma realidade muito triste. Também, às vezes, não tem o espaço físico adequado. Infraestrutura, o reconhecimento do profissional também, né? Falta de reconhecimento. As nossas limitações de não poder prescrever também, tudo isso. Verdade. Luana, parabéns, obrigada. Obrigada. Legal. Agora temos eu e tu, Jefferson. Pode fazer o seu. Estou aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Luana. Boa noite. Conheci a Luana da época da graduação, né, Luana? É bom ver que você está atuante dentro da profissão, trazendo o resultado do seu município, né, como um resumo para um evento científico. Isso mostra que você realmente busca fazer a diferença. Eu não posso deixar de comentar, né? Afinal, a maioria de vocês são farmacêuticos, temos professores e futuros acadêmicos. É um momento especial porque nós temos 2 conselheiros de farmácia. A doutora Ellen e eu estamos no mandato. O professor Eli já foi conselheiro federal de farmácia. Tem muita promessa dele. Ele mal sabe, mas eu já envolvi ele em um monte de coisa no futuro aí, especialmente com os grupos técnicos, tá, Luana? Para você entender, até para dar uma devolutiva, é uma preocupação do conselho esse número de profissionais
que faltam, né, e a maneira e as condições que eles vêm trabalhando, apesar do Conselho ser um órgão que fiscaliza a atuação do profissional, né, mas nós podemos encaminhar, sim, para o Ministério Público algumas recomendações. Devido a essa ação do Covid, o ano demorou muito para começar, né, o mandato começaria em janeiro, teve a junta diretiva, mas na última plenária nós aprovamos o último grupo de estética, né, para começar a trabalhar, e o farmacêutico na saúde pública também será uma dos nossos objetivos. Tá? Então, esperamos visitá-la em breve em Alvorada, para conversar com vocês, não só em Alvorada, mas no interior todo. Aqui em Paraná, via Conselho Municipal de Saúde, nós já fizemos algumas visitas por causa da falta dos medicamentos da Covid, e eu tive a oportunidade de estar entre essa comissão especial e já mandei um relatório para o Ministério Público falando da necessidade de mais farmacêuticos, né? Mas a gente sabe, você mais do que ninguém, como o sistema público funciona. Ele não depende da nossa intenção nem da nossa boa vontade, né? Depende das outras pessoas. Mas, enfim, já falei demais, né, sobre essa parte. Agradeço a oportunidade e vou colocar aqui a minha apresentação. Estou com um pequeno delayzinho aqui, pronto. Agora eu vi que apareceu. Deixa eu abrir. Beleza. Bem, eu vou fazer a apresentação de resultados parciais da minha tese de doutorado. O professor ali comentou que eu defendo amanhã, né? Até que estou bem, né? Depois de perder todas as unhas já na tarde. Mas isso é um resultado de um projeto que veio desde o mestrado, então eu continuei o que nós encontramos no mestrado e fizemos esse aprofundamento. Então, é o resultado de 5 anos de pesquisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esses profissionais que vocês estão observando, sob orientação da doutora Norma Marrone. É um trabalho colaborativo que nós tivemos com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? A parte dos ratos foi realizada toda lá, o Biotério, que manteve o experimento também, e a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, por meio da sua equipe, realizou as microfotografias que vocês verão. Então, o título da apresentação é A melatonina preserva ultraestruturas de hepatócitos na insuficiência hepática aguda grave em ratos. Então, para entender primeiramente o nosso modelo experimental, eu preciso caracterizar para vocês o que é a insuficiência hepática aguda grave. É uma condição patológica que vai culminar no desenvolvimento de uma síndrome, ou seja, eu tenho um conjunto de sinais e sintomas associados a ela. E essa condição, ela atinge o fígado previamente normal, evoluindo para uma lesão hepática aguda grave, com perda de função, inclusive ao aparecimento de necrose celular, bem visível na histologia, e também a morte de organelas celulares, que veremos através dos resultados da microeletrografia, né, da microscopia eletrônica. Não há uma regeneração evidente, né, por isso nós temos uma seta que evolui até o lado direito, e, dentre as características principais, temos alterações graves da coagulação sanguínea, encefalopatias, associadas a uma alta concentração de amônia, também identificamos isso, e evoluindo para o coma antes do óbito. A taxa de mortalidade, né, essa evolução rápida e fulminante é em torno de 85% dos casos. Então, são indivíduos que tiveram um quadro de intoxicação, através de drogas de abuso, ou utilizaram chá de alguma coisa, né? Uma garrafada comum aqui na região norte, e aí
esse fígado ele entra no processo de estresse oxidativo, porque há produção demasiada de radicais livres que vão caracterizar a origem do desequilíbrio que leva ao estresse, o equilíbrio redox não é mantido, e aí vem o óbito. E a substância de intervenção que estudamos é a melatonina. A melatonina é um hormônio indólico produzido no nosso organismo quando da ausência da luz, o núcleo supraquiasmático, que fica localizado atrás dos olhos, percebe essa falta de luz e há a conversão da serotonina para N-acetilserotonina numa primeira etapa. De maneira quase que imediata, a produção da melatonina, conhecida também pelo seu nome químico N-acetil-5-metoxtriptamina, por ação dessa enzima hidroxilase indol-orto-metiltransferase. E aqui do lado direito nós temos a representação tridimensional, mostrando que a melatonina realmente apresenta uma estrutura muito simples, porém complexa. Graças a essa estrutura, nós temos a atividade scavenger da melatonina, que é uma atividade de sequestrar esses radicais livres. Aqui nesse anel aromático, ela consegue manter o radical livre, que é uma espécie altamente reativa, lá na última camada de valência, o subnível mais energético do radical livre, nós temos um elétron louco para fazer ligações. E isso acaba desestruturando as células, a bicamada lipídica e até os fosfolipídios. Dentre os efeitos reconhecidos, nós encontramos na literatura diferentes aplicações da melatonina. Então, a primeira é na regulação do ciclo biológico, tratando as condições de insônia, né, o estado de insônia caracterizado pela demora em dormir ou acordar, o processo inflamatório como um todo, resultados positivos da melatonina sobre a metástase e também o seu papel como antioxidante na base de todo o seu efeito benéfico encontrado na literatura científica. Por meio dessas publicações, nós encontramos alguns marcadores sensíveis que também caracterizam todo esse processo inflamatório. Então, quando eu trabalho com modelo animal, a minha primeira preocupação é o quê? É relatar, é comprovar que esse modelo de indução, no nosso caso da insuficiência hepática aguda grave, é um modelo capaz de expressar a realidade dessa doença, dessa síndrome. Então, o objetivo geral foi investigar a influência da melatonina nas organelas celulares de hepatócitos. Então, as organelas estão centradas dentro da célula, por isso que nós chamamos de análise ultraestrutural, que receberam a tiocetamida para induzir a IHAG, que é a sigla para insuficiência hepática aguda grave. Esse trabalho foi aprovado pela CEUA, obedecendo, aqui está o número do parecer em negrito, obedecendo a lei Arouca, que é a lei da CONSEA, para estudos experimentais em animais. Metodologia. Nós utilizamos um método anteriormente publicado pelo grupo, tá? Então, foram feitos alguns estudos pilotos. No meu mestrado, eu trabalhei com 24 e até 48 horas, e agora, no doutorado, a gente chegou nesse modelo de 24 horas. Nós utilizamos 28 animais randomizados em 4 grupos. Então, teremos um grupo controle, que são ratos sadios, que vão receber como intervenção apenas a solução salina. O segundo grupo também é o controle, mas é o grupo que recebe a melatonina. O grupo 3 é o grupo que recebeu apenas a tioacetamida, ou seja, apenas animais doentes estão neles. E o grupo 4 é o grupo de intervenção. São os animais doentes que receberam como pré-tratamento a melatonina. Os animais foram ratos machos da linhagem Lister, albinos, receberam água e alimento à vontade nesse ciclo de 12 horas. Então, vejam esse esquema. Na 0 hora, no início do meu experimento,
aplica-se a primeira dose de tioacetamido. 8 horas depois, nós temos a segunda dose, 30 minutos depois, ou seja, 8 horas e meia decorridos o experimento, a primeira dose de melatonina, nessa concentração de 20 miligramas por quilo por animal, foi administrada. Aí espera-se 24 horas do início do experimento e uma segunda dose é administrada em todos os animais, que inclusive nesse momento são sacrificados, tá? Então, nesse modelo de 48 horas, eu tenho um dano muito maior. Então, espera-se mais 24 horas e aí eles são sacrificados. A microscopia eletrônica de transmissão foi a opção que nós encontramos para avaliar essas estruturas, essas organelas celulares. As micrografias foram obtidas nesse modelo de laboratório, lá no hospital, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós fizemos o pedido para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí, após 48 horas, né, da morte, foi realizado o experimento. Então, esse projeto ele teve o auxílio do CNPq, e aqui o nome da técnica de laboratório que nos auxiliou, a Cristiane de Queiroz Lopes. Aqui uma imagem, né, desse microscópio eletrônico. Se não me engano, foram 4 vezes que a gente havia marcado e aconteceu alguma coisa e ele quebrava. Né? Foi bem frustrante, para falar a verdade. Eu já cheguei a me deslocar aqui de Rondônia para lá, esperar 3 dias e não consegui acesso às lâminas que estavam prontas. Né? As lâminas estavam lá, mas a gente não conseguia fazer as imagens. Então, dei uma olhada nos resultados. Aqui, em A e B, nós temos o grupo controle. Então, em A, no aumento de 1 micrômetro, em B, de 0,5 micrômetros. O que é possível analisar nesses animais controles, que são apenas ratos sadios? Nós temos uma membrana nuclear íntegra, aqui onde eu estou passando o laser, a presença de mitocôndrias, representadas pela letra M, peroxissomos, aqui pela letra P. Também é evidente a presença do retículo endoplasmático em todas as células. Tá? E também a cromatina ela não está bem condensada, diferentemente do que nós vamos ver ali na frente. Em C e D, também temos o grupo controle que recebeu melatonina. Da mesma forma, há evidências, né, do retículo endoplasmático rugoso. As mitocôndrias também estavam todas bem distribuídas. E nos hepatócitos, a principal característica dela é esse formato circular. Tá? Elas têm formato discoide, diferentemente de outras células. Então, essa alteração da membrana da mitocôndria vai me dizer sobre o estresse oxidativo observado. Então, os elementos estruturais estavam evidentemente normais, os núcleos bem organizados, a membrana dupla íntegra, e as organelas visíveis, forma e tamanhos naturais. Então, aqui as 2 imagens dos grupos controles. Aqui eu destaco novamente os grupos para mostrar essa forma poliédrica que os hepatócitos têm, o núcleo bem centrado à célula, né, com todas as organelas evidentes. E aqui o aumento de 10, 2, 1 e 0,5 mais uma vez, evidenciando a presença de mitocôndrias. Como o fígado tem diversas funções, desde o armazenamento de vitaminas, a produção de enzimas, de agentes anti-inflamatórios, pró-inflamatórios, ele tem uma concentração muito grande de mitocôndrias, porque há uma demanda de energia grande também. Mais uma lâmina aqui para mostrar os peroxissomos. Aqui dentro eu vou ter enzimas antioxidantes muito importantes, como a superóxido dismutase e a catalase. E agora nós temos em vermelho, nas letras E e F, o grupo tioacetamido, ou seja, o grupo dos animais que não receberam nenhum tratamento. Tá? São os grupos doentes. A primeira evidência que eu destaco é a não linearidade da camada, né, da bicamada. Se vocês observarem, ela tem aqui um desvio, ela não está íntegra. Algumas mitocôndrias estão entrando
em fagocitose, aqui nós temos um vacúolo autofágico. Aqui nas estrelas, nós temos alguns infiltrados, a presença de lisossomos. Então, essa célula, comparada com as imagens anteriores, ela apresenta já um processo de necrose em desenvolvimento, até com alteração da forma das mitocôndrias. Resumindo, o que a gente consegue observar, então, envelopes nucleares com contornos irregulares, né? Então, a membrana nuclear ela foi alterada, e uma maior quantidade de heterocromatina, o material genético está mais concentrado na periferia, por isso que esse aspecto mais escuro está em evidência. Os vacúolos autofágicos, as gotículas lipídicas que são infiltrados, mostrando que houve a lipoperoxidação, que é a quebra da gordura, bem como maior quantidade de lisossomos, né, que estavam quase que ausentes nos grupos controles. Aqui, no aumento de 1 e de 0,5, para destacar realmente a presença da maior quantidade de peroxissomos, então eu vou ter uma relativa atividade dessas enzimas também aumentada. E os vacúolos autofágicos mostrando que as enzimas entraram, que as mitocôndrias entraram em morte. E, finalmente, o grupo que recebeu a melatonina como tratamento. Então, eles eram animais doentes que foram tratados conforme o esquema que mostramos no delineamento experimental. O que ficou evidente? As mitocôndrias apresentaram um aspecto circular, tal como os grupos controles, apesar de termos algumas mais alongadas. A grande diferença, né, que foi a cereja do bolo que a gente encontrou, foi o reaparecimento ou a manutenção da concentração do retículo endoplasmático rugoso, que na imagem anterior não era observado. Tá? Então, os radicais livres produzidos pela tiocetamida, pelos seus metabólitos, foram capazes de destruir o retículo endoplasmático rugoso. Além disso, poucos lisossomos, no aumento de 0,5, e uma uniformidade da função celular. A ausência dos vacúolos autofágicos e a preservação das organelas citoplasmáticas, portanto, indicam que essa célula ela não sofreu necrose, não sofreu perca da bicamada lipídica e, sobretudo, mais uma vez ressalto a manutenção do retículo endoplasmático rugoso, que desempenha várias funções celulares importantes. Aqui nós destacamos no aumento de 2 de 1 micrômetro, né? Existe uma alteração na forma da membrana nuclear, né? Aqui tudo é um núcleo, e o material genético está aqui onde estou apontando com o laser circulando, mas ela ainda está íntegra. Tá? Lá na tiocetamida tinha essa alteração, mas a cromatina, que deveria estar no meio da célula, está bem periférica. Em destaque em vermelho. Então, mais uma vez, o grupo tratado aqui no aumento de 0,5, dá para ver o retículo endoplasmático rugoso, o aspecto discoide predominante da mitocôndria, muito embora algumas ainda tenham perdido a sua forma. Bem, esses danos que nós observamos mostram que o modelo foi eficaz, levou à morte dos hepatócitos, é o que acontece, né, sem regeneração no caso de insuficiência hepática aguda grave, que é uma condição hoje que não existe tratamento. Então, o tratamento da insuficiência hepática aguda grave é o transplante. A melatonina surge como uma possibilidade de aumentar o tempo de sobrevida para a espera deste novo fígado, ao mesmo tempo que ela foi capaz de prevenir, porque uma dieta, uma ingestão, né, rica em derivados desse hormônio, que são produzidos, ou administração exógena, é capaz de prevenir, inclusive, a apoptose. Os vacúolos autofágicos, eles são originados porque houve a ruptura das mitocôndrias, então, nas células tratadas isso não aconteceu, e o maior número de peroxissomos está correlacionado à presença e maior atividade da enzima SOD, superóxido dismutase, que é uma enzima antioxidante que o fígado produz. Finalmente, os resultados indicam que a melatonina influenciou positivamente
todas as funções das organelas celulares, uma vez que as manteve e preveniu a degradação, e em especial as mitocôndrias e o retículo endoplasmático rugoso. A evidência sustenta o seu efeito antioxidante e hepatoprotetor na insuficiência hepática aguda grave para esse modelo em animais. Então, seria isso. Muito bem, professor Jefferson. Não sei se eu falei demais, eu falei correndo, Não. mas eu falei. Foi ótimo. Aí, vamos abrir para pergunta aí das nossas colegas aí. Fiquem à vontade. Boa noite. Parabéns pela apresentação. O trabalho é muito interessante, né? Assim, eu digo para você, uma pessoa que bebe muito, né? Será que a melatonina poderia ser utilizada como uma prevenção, né, para cirrose, né? Uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica, né? Porque o que você mostrou é que realmente ela preserva as estruturas, né? Você vê, não tem cura essa insuficiência hepática grave, né? Sim. Mas em ratos que você administrou essas dosagens, né? 20 miligramas por quilo, né? A gente viu que ele preservou, né? Ele protegeu a célula contra, né, a morte da mitocôndria, né? Então, assim, seria uma alternativa, pelo seu estudo, uma pessoa que está, assim, que ingere muita bebida alcoólica, está com problemas no fígado, você acha que seria uma prevenção contra a cirrose, talvez? A parte mais complicada de se trabalhar com animais é justamente esse salto, né, de passar de modelo animal para humanos. O termo correto, se eu não me engano, é translacionalidade. Então, você encontra ali um modelo perfeito, uma substância, consegue explicar, né, consegue fazer uma microscopia eletrônica. E aí, pense para o ser humano. Se a gente for converter a mesma dose que eu usei nos animais com um adulto de 80 quilos, seria mais ou menos 1,6 quilos que a pessoa teria que receber numa administração. Então, isso já torna tudo mais difícil. Hoje, a melatonina é comercializada como um suplemento, né? Teve toda uma discussão, podia vender importado, hoje já pode ser manipulado. Mas essa parte de prevenção de danos está bem caracterizada. Eu acho que só ficaria muito caro, né? A gente tem um problema muito grande no país, que é trabalhar com essa química fina, né? Ali em um potinho de 100 miligramas da concentrada, nós temos um preço muito grande, porque ela tem que ser importada. A gente usou da Sigma Aldrich. E pode tornar o produto mais caro. Dentro do meu grupo de pesquisa, houve um estudo do hepatocarcinoma. Em 5 dias, uma dose semelhante à minha foi de 20, se eu não me engano, a dela foi de 25, conseguiu reverter tumores. Em 5 dias. Então, desenvolveu tumores nos ratos ali no fígado, e aí os animais foram tratados, houve essa reversão. O artigo foi publicado na PLOS ONE, um periódico bem conceituado, inclusive. E esse é o desafio, né? O processo de cirrose, ele já é um processo mais crônico. A insuficiência hepática aguda, se o fígado é bom, é saudável, a pessoa está boa e, de repente, a gente não entende o que aconteceu. Foi uma quantidade muito grande de substâncias diferentes ali para o citocromo P450, a família dessas enzimas trabalharem, e ele parou, entrou em morte, em colapso, não trabalha mais. Agora também há estudos na cirrose com uma dose maior, de 100 miligramas por quilo em animais, onde teve seu efeito também. A grande vantagem da melatonina, aquela estrutura química simples que a gente viu, ela caracteriza a molécula como anfipática. Então, ela se distribui muito bem e rapidamente pelo corpo. Inclusive, os metabólitos secundários dela têm efeito até 30 vezes mais potente do que a própria melatonina. Tá? Então, realmente faz uma diferença muito grande se a pessoa tomar, mas as apresentações que temos hoje, elas nos induziriam ao sono.
né? Teria que ser ali administrada lentamente, numa dose muito grande, o paciente internado, que é o estado do paciente que está aguardando transplante, né? Ele tem que ser internado. Dentro desse grupo, nós trabalhamos com o doutor Cláudio Marrone, que é esposo da minha orientadora. Ele é patologista, é médico e patologista. Foi um dos primeiros a fazer transplante de fígado no Rio Grande do Sul. Ele está lá como convidado do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o sonho dele é ter um medicamento. Então, até agora, nesses 40, 50 anos, eles chegam de animais, vão para a parte clínica, e aí temos todas aquelas etapas de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que a gente está acompanhando com a cloroquina, com a ivermectina, e fica tudo amarrado por causa do custo. Mas como alternativa, pelo menos em ratos, né? Fica uma alternativa para quem está com esse quadro, né? Insuficiência hepática, né? Você vê que a sobrevida, né? Com relação à sobrevida do paciente, né? Teve efeito positivo. Então, parabéns pelo trabalho, viu? Gostei. Obrigado. Oi, Jefferson, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Parabéns pelo trabalho, tá? Ótima apresentação. Para falar a verdade, quando eu tenho que perguntar, vocês já conversaram e foi eu respondendo. Então, não tem nenhuma pergunta, tá? Só realmente parabenizando pelo trabalho, tá? E ótima apresentação amanhã no doutorado. Amanhã eu vou ter que falar menos dessa parte, por isso que eu escolhi essa para apresentar. Porque foi bem assim ali. Eu perdi minha orientadora na metade do caminho. Né? Ela saiu, eu fiquei órfão. Aí veio uma professora de outra linha de pesquisa. E aí a gente tinha muita expressão molecular para fazer. Eu tinha 9 marcadores de Western blot, que ia avaliar a expressão da mitocôndria, que ia avaliar o estresse do retículo endoplasmático. E aí ela abandonou o programa. Eu não tinha dados, eu entrei em desespero, até que a gente conseguiu a microscopia eletrônica, que foi assim, o que me autorizou a ir para a defesa. Foi a cereja do bolo, porque tudo aquilo que eu ia dosar e não consegui, o microscópio mostrou. Então tá ali a evidência. Nossa, graças a Deus. Foi sofrido. Quando é que não é? Né? E é que vocês estavam falando. Amanhã eu vou apresentar como se fosse a minha defesa de trabalho de conclusão de curso. Aquele frio na barriga, né? Eu já qualifiquei, o artigo está publicado. O artigo tem 12 objetivos, a gente tem bastante dados, até para os alunos saberem, né? A gente sente o frio na barriga, só que a gente vê isso como uma coisa boa, né? Isso que é legal, esse frio, essa vontade de ir lá e falar. Muito bem. Muito obrigado, professor. Estou desejando para você boa sorte amanhã. E aí depois, obviamente, você vai pagar a cerveja, né? Mas aí depois a gente termina outro dia, sem problema. A gente está isolado ali, a gente está isolado. Vou te mandar o link depois, viu? Obrigado. Agora eu vou ter que finalizar, né? Então vamos lá. Vamos lá. O meu é bem simples, gente. Acabou, pode falar. O meu é bem simples aqui, ó, bem tranquilo. Na realidade, ficou um para trás lá, né? O Jefferson sabe, aquele lá da priorização lá do... As meninas não entraram. Olha, tá aqui, ó. Viu agora? Sim. É que eu tinha largado, minimizado aí para falar aí, mas sem problema. Bom, gente, ó, eu fiz um trabalhinho lá, que isso aí foi de algum tempo atrás já, e aí a gente vai lembrando das coisas e vai pegando e vai juntando isso aí, né? E nesse ano, nesse início de ano lá em São José do Rio Preto, a gente já havia comentado isso aí, e eu falei assim, não, vamos botar isso aí. Inclusive, a gente já encaminhou para uma revista, não esse aqui, ele faz parte dentro de um trabalho maior, tá? Então, vamos lá, gente. Boa noite. Olha, o meu é cromatografia comparativa em camada delgada na identificação de Vernonia polianis.
O que é Vernonia poliantes? Então, é assim, muito se falava a respeito das pastagens, ou seja, né, de pragas que vão lá empestear essas pastagens e que vai dificultando, obviamente, o gado ali e tudo mais. Ou seja, né, ela vai ganhando dimensão e vai tomando espaço, diminuindo a grama que o gado vai comer. Essas plantas são as conhecidas como vernônias. Essas vernônias, elas são várias. Lá na região, por exemplo, do interior de São Paulo, são 3 que a gente consegue identificar não facilmente, porque elas são morfologicamente idênticas, mas elas crescem no meio das pastagens e quando a gente pega elas para fazer uma identificação ou levar para um sistemático para identificar, então aí vem a nossa surpresa, dizendo que o que parece ser não é, é uma outra espécie. E isso é problema. E aí uma dessas espécies é muito utilizada também na farmácia. Ela é usada para problemas renais, inclusive para problemas respiratórios também, porque problemas renais é circulatório e ela é usada também contra edema, principalmente a nível pulmonar, aonde obstrui também os alvéolos. Legal, é a Vernonia poliantes. A Vernonia westiniana, ela é uma irmãzinha dela, porém ela não tem nada de flavonoide nenhum dos marcadores. Eu vou mostrar ali na frente. As duas estão aqui. As fotos são diferentes. Por quê? Né? Porque assim, foi feita, obviamente foi feita de forma sem preparo, né? Sem uma iluminação adequada. Uma já tinha aberto, né, as unidades floridas aqui, a outra não. Mas quando a gente olha isso aqui na pastagem, elas são muito parecidas, mas muito, 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 a ponto de nós não conseguirmos identificar. Tá? Então, lógico, se eu pegasse o mesmo galho, com o mesmo, né, toda a ramificação dele, igualzinho, então a gente veria exatamente igual. Aí tem uma outra também que eu não coloquei aqui, mas vou citar nos resultados, que é a Vernonia ferruginea. A Vernonia ferruginea é outra que tem uma grande quantidade de flavonoides também, bem diferente também dessas duas aí. Mas, enfim, está aí. Essa daqui é o nosso trabalho. O nosso objetivo foi exatamente fazer o quê? Um controle farmacognóstico. Por quê? O que acontece? A farmácia de manipulação, ela compra, ou a população compra, vocês estão vendo aqui, ó, é uma loja, tá? É uma ervanaria. Lá dentro dessa ervanaria, você compra os produtos em pó. Tá bom, se em pó, como é que você vai identificar? Como é que você sabe quem é quem? É fácil você pegar uma camomila, e aí você tem lá a característica organolética. Acho que caiu a apresentação, saiu a conexão aqui, não sei. Não estou conseguindo ver nada. Não estou conseguindo assistir a conexão. Aqui não, está sendo normal. Pois é, eu acho que é lá. Porque se fosse assim, a televisão parada, sei lá. Não sei o que aconteceu. Isso não precisa fazer comigo, por nós. Ixi, agora. Vai lá picando logo.